E aí, meus amigos, aqui é o professor Bruno Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre a propaganda política. Então, tanto no edital do Tribunal Regional Eleitoral do Acre como Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o assunto propaganda política é recorrente. Nós precisamos entender que quando nós falamos em propaganda política, nós estamos tratando de gênero. E nós temos as devidas espécies de propaganda política. Quais são elas? Nós temos a propaganda eleitoral, que é a mais conhecida por toda a sociedade, né? Mas além da propaganda eleitoral, nós temos uma propaganda chamada institucional, a propaganda intrapartidária, a partidária e também, obviamente, a propaganda eleitoral. Ok? Para que a gente possa entender melhor esse assunto, então nós precisamos saber que a propaganda política ela tem dois âmbitos. Nós temos o âmbito lato sensu, que nesse âmbito lato sensu o seu objetivo é justamente a transmissão de ideias. Deixa eu voltar aqui. Então, a transmissão de ideias é... Deixa eu colocar o marca-texto, né? Então, a transmissão de ideias no sentido lato sensu, transmissão de ideias de cunho político, e quando eu falo no sentido estrito, específico, essa propaganda inclui todas as formas em lei permitidas de realização de meios publicitários tendentes à obtenção de quê? Simpatizantes ao ideário partidário ou à obtenção de votos. Então, entenda o seguinte. Propaganda política entendamos como gênero, assim como o próprio Cândido traz para nós. E propaganda eleitoral, intrapartidária, partidária ou institucional são as espécies dessa propaganda. Ok? E é justamente isso que nós vamos tratar nesse Minuto TRE. Quando eu falo de propaganda institucional, obviamente, a primeira palavra que vem à cabeça de vocês é o quê? Instituição. Exatamente, a administração pública. A administração pública, ela divulga no meio televisivo, rádio, propagandas em relação às suas obras, aos seus programas de governo, serviços, campanhas. Então, a propaganda institucional está se referindo a justamente essa publicidade da administração pública. E nós sabemos que isso acontece com muita frequência. Porém, há uma vedação que nos 3 meses que antecederem, olha só, 3 meses que antecede as eleições, nós temos o quê? Uma vedação para propagandas institucionais, ok? Não poderá ter nenhuma propaganda com símbolos, nomes, que se remeta a candidatos, né? Isso antes dos 3 meses, até 3 meses antes das eleições, ok? Então, propaganda institucional até 3 meses antes das eleições, vedada. Outro tipo de propaganda é a propaganda intrapartidária. Quando eu falo intra, dentro dos partidos. Mas quando isso vai acontecer? Bom, primeiro ponto, nós precisamos entender que a escolha dos candidatos para as eleições ocorrerá na convenção partidária. E as convenções partidárias ocorrem dos dias 12 ao dia 30 de junho do ano que ocorrem as eleições. Do dia 12 ao dia 30 de junho. Porém, antes das convenções partidárias, nós temos o momento em que os pré-candidatos, ou aqueles que queiram ser escolhidos, eles vão aí fazer propagandas dentro dos seus partidos para que possam ser escolhidos nas convenções partidárias. Então, veja, o objetivo desta propaganda é conseguir votos dos filiados dos partidos para que eles possam ser indicados como candidatos na convenção partidária. Quando que isso vai acontecer? Nos 15 dias que antecederem a convenção partidária. Então, grava. Propaganda institucional, ela é vedada até 3 meses antes das eleições. A intrapartidária, nos 15 dias que antecedem a convenção partidária, é o período que vai ocorrer essas propagandas, até 15 dias que antecedem a convenção partidária. E nós temos a chamada propaganda partidária. E a propaganda partidária, que se refere ao partido político, é aquela propaganda que nós observamos
todos os anos de partidos na televisão ou em rádio falando sobre os seus ideais, o que eles buscam numa sociedade, qual que é a ideologia daquele partido político, as suas ações, os seus programas, o que eles buscam como partido político. Então, o objetivo da propaganda partidária é divulgar o quê? Ideias centrais, programas e ações do partido político. Nós percebemos que a propaganda partidária ocorre sempre. Sempre que não é ano de eleição, nós temos propaganda partidária. E mesmo em ano eleitoral, nós teremos propaganda partidária no primeiro semestre, mas nós não teremos a partir do dia 1º de julho do ano eleitoral. Ok? Então, ela é permitida em ano que não é de eleição e é vedada no segundo semestre do ano que ocorrer as eleições. Tudo bem? E, por fim, a mais conhecida é a propaganda eleitoral. Essa propaganda eleitoral, bem resumido que eu coloquei aqui, objetivo, pegar votos de vocês, angariar os votos dos eleitores. Então, é aquele momento que o candidato vai à televisão ou vai ao rádio para que ele possa divulgar os seus programas de governo, os seus programas que serão realizados caso ele seja o quê? Eleito. E essa propaganda eleitoral, ela ocorre a partir do dia 6 de julho do ano que ocorrer as eleições e ela encerra até o dia anterior à eleição. Então, a partir do dia 6 de julho até o dia anterior à eleição. A propaganda eleitoral, ela se divide em várias subespécies. Nós temos propaganda na internet, na imprensa escrita, no rádio, na televisão. Então, percebam que nós temos várias espécies de propaganda eleitoral. Temos propaganda eleitoral de rua, temos propaganda eleitoral envolvendo santinhos, né? Que são aqueles folhetos com os nomes dos candidatos. Então, nós podemos ainda dividir a propaganda eleitoral em diversas subespécies. Mas que esse vídeo eu trouxe para vocês, estou passando essas informações com o objetivo apenas de mostrar as espécies de propaganda política. Caso você tenha interesse em saber mais sobre esse assunto, pode adquirir o meu curso de Direito Eleitoral para o TRE do Acre ou TRE do Maranhão pelo site que está logo abaixo, www.concurseiro24horas.com.br. Lá você terá acesso a todos os detalhes de cada espécie e subespécie de propaganda, além das jurisprudências. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, um grande beijo, bons estudos e até o próximo Minuto TRE. Tchau, tchau.